Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no terceiro programa da série Valores Afro-Brasileiros na Educação, vamos falar sobre africanidades na organização educacional em comunidades quilombolas. Para este encontro, convidamos a professora da Universidade Federal da Bahia, Maria de Lourdes Siqueira, que também é pesquisadora da Associação Cultural Ilê Aie. A professora da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Georgina Nunes. E a pesquisadora em educação na PUC do Rio de Janeiro, Maria Batista Lima. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe! Quilombo São José da Serra, estado do Rio de Janeiro. Povo Calunga, Goiás. Duas comunidades que têm em comum a luta pelo reconhecimento das suas culturas e a afirmação de suas identidades. O que é que faz o negro na fazenda do senhor? O que é que faz o negro na fazenda do senhor? O senhor mandou embora porque esse negro voltou com a São Benito. O jongo é uma das tradições que os moradores do quilombo São José da Serra, na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, preservam até hoje. O jovem nasce aqui na comunidade, a gente faz questão de dar uma volta nele, dançando com ele no colo, para ele sentir, né, o gostinho do jongo. As batidas no tambor e a cadência do ritmo vão além dos limites da comunidade. Nós temos uma rede de jongo que leva a gente, faz que a gente tenha contato com a cidade grande, e nós criamos uma associação de quilombola. Eu sou vice-presidente da Associação de Comunidade de Quilombo do Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos uma relação boa, né? Temos conhecimento do que se passa em outras comunidades. O jongo está melhorando a comunidade. Desde quando começou o jongo aí, melhor. A gente não tinha valor e hoje em dia tem muito valor. E o direito à educação e à permanência na escola é uma das conquistas da comunidade. Hoje nós temos jovens aqui que estão estudando e no passado a gente não tinha nada disso, a gente tinha que sair a pé e estudar nas fazendas com boa vontade de algumas pessoas, né? Então agora hoje o nosso jovem aqui, ano passado já formamos os primeiros jovens, né, segundo grau. Isso aí alegra muito, porque para a gente aqui na comunidade falar no segundo grau é cursar uma faculdade. No Colégio Estadual Dr. Guilherme Milward, os jovens do Quilombo participam de projetos que levam em conta as suas tradições. A gente desenvolve toda essa parte de dança, teatro, entendeu? E capoeira, então tudo ligado que é a raça, a cultura da raça negra, né? E eles vêm desenvolvendo esse trabalho. Vocês que são jovens, vocês têm que fazer o que por essa comunidade de vocês? Tem que estudar, tentar levantar ela, ajudar, fazer as coisas. Eu tento terminar meus estudos também, primeiro. Depois um emprego melhor, poder ajudar a minha comunidade. Terminar o terceiro ano, conseguir uma faculdade, melhorar cada vez mais. E ter um bom emprego no futuro. No estado de Goiás, o povo Calunga é mais uma comunidade remanescente de quilombo que luta para preservar a sua cultura. E foi para ajudar nesta tarefa que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília publicou A História do Povo Calunga, em parceria com o Ministério da Educação. O objetivo deste material é divulgar a cultura dos calungas em escolas de todo o Brasil. Normalmente, esse livro didático aparece só crianças, pessoas de cor branca, clara. E a gente trabalha com a realidade, quem trabalha no Calunga que conhece essa realidade. Como eu sou filha do Calunga, trabalho lá também na educação. Então, eu acho que é bem gratificante, vamos render bem mais o nosso trabalho. Os professores da região participaram de um curso de formação para aproveitar melhor o material didático sobre os calungas. A gente que mora aqui, muitas vezes não tem essa oportunidade de ter realmente o conhecimento de trabalhar com eles, né? E com um livro desse aqui, além da gente ter o conhecimento toda a história dele, a gente vai ter mais um instrumento pedagógico para trabalhar com eles. Então, eu acho muito bom. A partir do momento que o professor leva um referencial diferente da África, o que foi resistência dos quilombos e como o povo negro reconstruiu essa sociedade e contribuiu para que ela estivesse neste momento, as crianças deste território começam a fortalecer a sua identidade. Nós tá ficando velho, vai morrendo os velhos e os novos vai saindo, o Calunga vai acabar. E eu não quero que o Calunga acabe.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Maria de Lourdes Siqueira, como eu havia dito no início do programa, professora e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, diretora da Associação Cultural Ileaie e também membro da diretoria da Associação de Professores e Pesquisadores Negros da Bahia. Sua principal linha de pesquisa, antropologia das populações afro-brasileiras, desenvolve pesquisas também sobre os saberes africanos na vida cotidiana, na África do Sul, e também mulheres, terreiros e orixás em Cachoeira, em Salvador. Também epistemologia africana e afro-brasileira, além de ser autora de livros sobre o assunto e também do texto que consta hoje do boletim. A partir do vídeo que a gente acabou de assistir, professora, e também de todo o seu artigo escrito para o boletim, o que a gente pode entender por ancestralidade nas comunidades quilombolas? Nós também, Bárbara, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste programa, cumprimentar a todas as pessoas que estão conosco nesse programa, a nossa distinta mesa, nossa direção do programa. E quanto à sua questão, ancestralidade, observando o vídeo, eu vejo que na realidade a ancestralidade ela está presente em toda a história e em toda a cultura quilombola. A definição de quilombo, que tivemos a oportunidade já de antecipar, mas nós definimos o quilombo como uma presença positiva da resistência negra durante todo o período histórico brasileiro. Foi resistência ao período colonial, resistência ao escravismo, resistência à falta de liberdade em todos os sistemas que perpassam a sociedade brasileira, a história brasileira, a cultura nacional, que é um sistema de dominação, de tira de liberdade do negro, de não reconhecimento dessa contribuição das civilizações tradicionais africanas. Então, apesar de toda essa negação oficial da cultura, da tradição das civilizações africanas, ela permanece. Ela permanece e ela precisa ser incluída nos nossos sistemas educacionais, nos nossos currículos, na formação de professor, na formação do aluno, nesse reconhecimento que é preciso ter de que o aluno da escola que está no quilombo, o aluno quilombola, ele tem uma história, ele tem uma tradição, ele tem um conhecimento, ele tem saberes. E isso tudo é alimentado pela ancestralidade africana. É essa herança, esse legado que vem da África, que os africanos escravizados trazem da África e que permanece até hoje. Isso dura 500 anos. Obrigada, professora. Quero passar agora para a professora Georgina, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, pesquisa o cotidiano de crianças trabalhadoras negras, a relação com a escola e a construção de identidades de classe, gênero, etnia e raça. Desenvolve pesquisa sobre práticas sociais de crianças negras na comunidade rural de Correntes, no Rio Grande do Sul, e de crianças negras em comunidades urbanas. Também pesquisa a comunidade remanescente do Quilombo Manuel Barbosa, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Autora também de artigos sobre essa questão de educação, trabalho rural e raça. A gente viu no vídeo jovens dizendo que o sonho, o desejo de estudar, indo para uma faculdade, e ir para a faculdade pressupõe uma saída do quilombo. O que significa essa saída para estudar e que retorno tem isso para a comunidade? Também daria boa noite a todos e a todas. Repetiria o imenso prazer de estar aqui discutindo educação em comunidades remanescentes de quilombo. Então eu falaria assim, Bárbara, que em primeiro lugar o processo educativo em comunidades remanescentes de quilombo, em comunidades negras, ele tem que estar altamente sempre ligado com a questão da educação que se gesta na informalidade das vivências das comunidades quilombolas. Quer dizer, a escola não pode estar dissociada do cotidiano e dos processos educativos no qual essas crianças estão desde o momento em que nascem, desde o momento em que os pais levam as crianças para sentirem
a vibração e o ritmo dos tambores, do jongo, né? Então, diria que a perspectiva, em primeiro lugar, de sair, de estudar, para ir para o mundo externo, não significa necessariamente o abandono ao quilombo. Dentro dessa perspectiva da circularidade de uma cosmovisão africana, significa que os jovens e as crianças negras, quilombolas, irão se apropriar de um outro conhecimento, na verdade não uma apropriação apenas, mas na verdade irão socializar os conhecimentos do mundo externo ao quilombo, juntamente com os seus, e sempre irão fazer este retorno à comunidade remanescente de quilombo, esse retorno às suas raízes, na perspectiva daquilo que a dona Procópia diz, que Calunga nunca irá morrer. E Calunga não morre na perspectiva de se educar, de se formar com outros conhecimentos que são unidos aos seus conhecimentos de remanescente de quilombo. Obrigada. Professora Maria Batista, pesquisadora na PUC do Rio de Janeiro, investiga as práticas pedagógicas e a construção de identidades. Desenvolveu pesquisa sobre educação, identidade e culturas negras em comunidades remanescentes de quilombo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e no concurso Negro e Educação da AMPED e da Ação Educativa. Também foi professora da Rede Pública de Sergipe e atualmente é pesquisadora do projeto Diálogo entre Povos, também autora de artigos sobre cultura negra e educação. Falando então de construção de identidades, por que é importante se trabalhar com essa construção, principalmente ligada às culturas africanas e afro-brasileiras, e também como pode ou como deve se dar essa construção de identidade dentro das escolas públicas brasileiras? Primeiramente, boa noite para todos e todas aqui presentes, para aqueles e aquelas que nos assistem. Agradeço o fato de estar aqui. Primeiro, é preciso pensar que essa identidade que alunas e alunos, assim como educadoras e educadores no nosso espaço escolar possui, essa identidade ela é construída na relação social. E nessa relação social, essa identidade se constitui a partir dessa relação com o outro, do olhar que o outro tem sobre nós. Nesse sentido, qual é o papel da escola nessa relação com a identidade? A escola é um espaço de formação, então um espaço de formação formação de valores, formação para a vida. Nesse sentido, a escola tem também o papel, a obrigação de estar ressignificando uma história que é uma história que tem sido colocada não da forma como deveria, porque a identidade é mediada por essa relação com o outro, em cima também do que nós temos em relação à ancestralidade, a essa história africana ou afrodescendente que tem sido negada. Então, se a escola não valoriza esse sujeito, o que ele é na sua totalidade, no que você tem de valor, no que temos de valores das diferentes culturas, essa escola também não vai estar cumprindo o seu papel na medida que deveria. Então, isso vem, essa identidade, para que você consiga cumprir esse papel como educadora, ou a escola consiga cumprir esse papel, vai precisar estar colocando esse educando no centro desse conhecimento. E esse educando tem uma identidade seja como menina, menino, no caso como afrodescendente, como negro, como branco, e na relação de um com o outro. Então, é importante estar trazendo o sujeito à imagem, não só isso, mas para reafirmar, para ressignificar, na verdade, essa identidade, estar trabalhando também a questão dos materiais. São diversos elementos que vão estar também ressignificando essa identidade e que vai ser um elemento da relação ensino-aprendizagem dentro da escola também. Okay. A gente tem uma primeira participação do programa de hoje e é da Ivoneide de Goiás. Olá, Ivoneide. Boa noite, eu sou Ivoneide Treposo, Corocoalino, da cidade de Goiás. A nossa pergunta foi feita pela professora Aparecida. Tanto Palmares como o Zumbi do Palmares é o quilombo mais conhecido e estudado no Brasil. Gostaria de saber se na literatura brasileira podemos encontrar outros referenciais de quilombos. Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Ivoneide. Obrigada, Aparecida, que fez a pergunta. Muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. A professora Maria de Lourdes, ela faz uma referência ao seu texto, Fique à vontade para responder. Eu agradeço muito profundamente a oportunidade de oferecer esse texto, de oferecer essa possibilidade desse diálogo. E
o que nós diríamos? Nós reafirmamos que, digamos, o significado de Palmares, o significado cultural, o significado histórico, o significado social, ideológico, político, educacional de Palmares, ele transcende qualquer tempo da nossa história. De Palmares, nós temos lições que nos abastecem de um ponto de vista educacional. Palmares era um centro de organização social, Palmares era um centro comunitário, Palmares era um centro de trabalho na produção de diversidade tecnológica, de aprofundamento de conhecimento tecnológico. Palmares era um centro de formação política. Palmares era um centro, a professora utilizou muito a palavra ressignificação, era um centro de ressignificação do papel da mulher. Nós vimos em Palmares figuras de mulheres importantíssimas, como elas existem na sociedade brasileira contemporânea e entre as mulheres negras, e eu diria que nós temos toda a possibilidade de retirar de Palmares, de reexaminar, reestudar, repensar as lições de Palmares. São lições contemporâneas, são lições cidadãs, são lições da ancestralidade africana, são lições que a sociedade brasileira inteira precisa reviver e aprender o que se passou em Palmares. Ok. Ela pede bibliografia, a senhora tem alguma sugestão? Em termos de bibliografia, eu até sugeria, talvez, o que hoje está se tornando mais fácil. Nós vimos há pouco o trabalho que foi elaborado pelo próprio MEC, que é o trabalho sobre as comunidades calungas. Eu reli toda essa temporada, me preparando para vir para cá, foi um dos textos que eu reli. É um texto contemporâneo, é um texto proposto pelo MEC, pela coordenação quilombola do Ministério da Educação, foi coordenado por uma equipe da Universidade de Brasília, do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Brasília, e ele conta a história quilombola numa pesquisa muito bem elaborada, que fala de cultura, de religião, das origens dos quilombos, das tradições ancestrais que se vivem do quilombo, dos ensinamentos de medicina, de política, de organização. Mas, além disso, eu sugeria também que nós lêssemos textos contemporâneos que vão sendo publicados hoje, nessa perspectiva de comunidade africana, de resgate de tradição e de identidade africana. Okay. E nesse resgate que fala aqui a professora, desse ir e vir, essa relação tradição, modernidade, porque o sair do jovem do quilombo não significa o fim do quilombo. Nós queremos que os quilombos sobrevivam sempre. Tá certo. Depois do intervalo, vamos conhecer a história de um quilombo que fica no coração do semiárido baiano. Salto para o Futuro volta em instantes. Tijuaçu é um distrito do município de Senhor do Bonfim, que fica a cerca de 370 quilômetros de Salvador. No coração do semiárido baiano, essa comunidade remanescente de quilombo tem muitas histórias para contar. E está contando. Os projetos pedagógicos das escolas da região levam para as salas de aula traços da história da cultura local. Uma história que começou há 200 anos com a resistência de 3 mulheres. Dentre elas veio para aqui, para Tijuaçu, Marinha Rodrigues. Aí ela teve seus filhos, aí foi espalhando pela onde hoje são as comunidades, que são Alto Bonito, Quebra-Facão e Lajinha, cada um espalhando um filho para marcar território. A senhora é parente da dona Marinha Rodrigues? Era minha bisavó. A senhora chegou a conhecê-la? Conheci não. Não conheceu não? Já me disseram, nem conheci ela e nem meu avô, Astácio Rodrigues. Mas o que a senhora soube? O que sua mãe e sua avó contavam para a senhora dessa sua bisavó? Minha bisavó, essa terra era toda dela. Ela era uma escrava? Ela era escrava. Mas essa terra toda, esse mundo todo era dela. Há indícios de que esses negros que fundaram Tijuaçu, eles vieram do Recôncavo,
foram para Jacobina e depois vieram para Tijuaçu, que na época aqui era uma fazenda, a Fazenda Lagarto. Aos poucos, a comunidade cresceu. Atualmente, a vila de Tijuaçu tem quase 8.000 habitantes. Valorizar a história e a diversidade cultural dessa comunidade remanescente de Quilombo é um dos principais objetivos das 7 escolas da região. Nós não estamos resgatando a cultura de Tijuaçu, não, porque a cultura de Tijuaçu ela sempre esteve muito viva. Agora, esses elementos eles estão sendo trabalhados de uma forma muito mais significativa. A proposta de levar a história e a cultura da comunidade para as escolas surgiu em 2004, depois de um curso de formação continuada. Nessa formação, nós começamos a trabalhar, a fazer reflexões, estudos, discussões a respeito da história da cultura afro-brasileira, da cultura afrodescendente no Brasil. Começamos a trazer esses elementos e fazer relações com a história de Tijuaçu. Os jovens não têm essa apropriação da história, do surgimento de Tijuaçu. Essa feira revela um pouco desse trabalho com a memória da comunidade. Organizados em grupos, os alunos das escolas da região foram pesquisar as tradições locais. Na feira tinha um pouco de tudo: culinária, artesanato, ervas e chás medicinais. Saímos na casa das pessoas mais velhas e pegamos tipo o capim-santo, que serve para dor de cabeça, pressão alta, o matruz, que serve para machucado. E também não faltou uma pequena apresentação do samba de lata, a mais forte manifestação cultural da região. Os pais são chamados para a escola, as apresentações que as avós, que as tias que participam do samba de lata já faziam há muito tempo, agora está sendo mais valorizado. Então, eu acredito que esse trabalho ele vem contribuir para a formação de cidadãos mais críticos, na medida em que ele começa a mostrar para o outro que a realidade dele é tão importante quanto as demais realidades. O samba, que tradicionalmente é dançado no terreiro, com o pé batendo no chão e levantando poeira, também tem história. O samba foi assim, o samba começou em 1932, uma seca que teve aqui. Foi as primeiras mulheres que chegaram aqui, como não tinha divisão nenhuma para se divertir, a diversão delas era o samba. A água para pegar era muito distante, aí quando as pessoas iam pegar a água, levavam um pote, se descansavam ali e começavam a bater um sambinha para se animar. Aí começou a surgir o samba de lata. Bateu o samba de lá, de lá o povo bate com toda a Eu acho muito importante que a juventude aprenda a sambar o samba. Nós estamos produzindo, quem já produziu e está produzindo, é bom que ensine para seus filhos para não acabar a cultura. Todo o processo de mudança, de postura metodológica na educação, ele é lento. Mas nós podemos ver nos trabalhos, nas exposições, no discurso, no comportamento dos alunos dentro da escola, que muita coisa começou a mudar. Eu queria aproveitar esse vídeo, Georgina, para fazer a pergunta do pessoal da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Gostaria que os especialistas, que as especialistas definissem qual seria o real papel dos quilombos diante da nossa atual sociedade, já que hoje a luta dos negros não é contra os grandes senhores de engenho, e sim contra a desigualdade racial existente no Brasil. Bom, eu diria, Bárbara, que a grande questão é que os grandes senhores de engenho, eles modificam a sua feição e também modificam as formas de escravizar, as formas de bater, as formas de violentar. Então, diria que, nesse modelo de sociedade, os senhores de engenho se apresentam de uma outra forma, num outro estilo, mais sutil, mas persistente. Talvez até mais violento, porque extremamente maquiado e extremamente camuflado. E, olhando este vídeo, eu conversava aqui com a Lurdinha, que me chama bastante atenção, entre tantas coisas e tantos aprendizados, o momento em que a mulher diz que, durante o tempo do trabalho, se para, se bate nas latas, se canta, se cria ritmos e se cria
um novo ânimo, uma nova vontade para persistir. Diria que o trabalho cansa, mas o trabalho não mata esse desejo, essa força que é inerente dos afrodescendentes. E eu acho que este é o grande exemplo, esta é a grande lição, este é o grande modelo, né, que se pode tentar reavivar e colocar como positividade. Essa perseverança, essa esperança, a maneira como se concilia o trabalho, o sofrimento, com essa alegria que é permanentemente recriada. Você não perdeu o lúdico diante de uma situação adversa, você manter a sua ludicidade? Diria assim que o lúdico é uma condição inerente do ser humano, né? Então, na verdade, este lúdico vai se transformando, vai se criando estratégias para se poder persistir frente às condições mais adversas, né? Eu acho que este é o grande ensinamento das comunidades quilombolas, é essa capacidade de resistir, de transformar e de prosseguir na luta. A participação agora é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. A dança, teatro, filmes e as novelas da época da escravidão podem funcionar como um bom recurso pedagógico para alunos aprenderem sobre valores, educação e costumes africanos? E como o professor deverá trabalhar esses temas? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação aqui no Salto. Professora Maria Batista, de que forma ela traz aí então a questão da mídia, né? A mídia de alguma forma pode contribuir para esse debate e de que maneira? Eu penso que, boa noite para a Maria José. É a vizinha. Sua conterrânea, né? De Bacabal. Eu diria que a mídia tem um papel fundamental, né? Seja para reproduzir ou para desconstruir, né, esse racismo criado, né, ao longo dos séculos. E a escola, o educador, né, a educadora, como ela colocou, como é que a educadora, como é que a escola pode fazer um uso positivo desse material? A primeira coisa, a coisa mais importante, considero mais importante, é o olhar, a sensibilidade, a forma como a professora, né, o profissional vai estar olhando para esse material. Quer dizer, o olhar crítico que ele vai ter sobre esse material. Porque você pode ter um material na mídia que traz, na sua forma, já essa contribuição positiva, e você pode ter um material que traz um estereótipo, por exemplo, e que a educadora, a professora, pode dar o tratamento, utilizar para demandar uma formação positiva, né? Trazendo o quê? A discussão e o trabalho crítico sobre aquilo. Então, um exemplo, ela falou de novela de época. A novela de época geralmente traz, né, a pessoa negra como escravizada. Então, se isso não for trabalhado de forma crítica, a criança, de repente, poderá incorporar a ideia de que é o lugar que poderá cristalizar essa imagem da população negra como escrava, né? Então, cabe ao educador. O educador está desconstruindo isso, trabalhando a fundamentação da história, né? De que essa foi uma situação transitória e não algo cristalizado do lugar da população negra, né, na história. E como o negro aparece nas novelas também, de um modo geral, como serviçal, nunca em papel principal, nunca como protagonista. Ultimamente a gente tem tido algumas mudanças, lentas mudanças, lampejos, mas aí a predominância ainda é de um lugar de inferioridade. Então, proibir a criança de estar assistindo, vendo, não vai funcionar. Isso vai no movimento contrário, né? O educador, a educadora também dizer, não vou ver e negar, apagar isso, também não vai funcionar. Então, você precisa conhecer até para estar colocando em discussão isso na sala, de por que isso é assim, como é que poderia ser para trabalhar, para valorizar esse sujeito, que é o aluno que está na sala de aula, que é afrodescendente, para valorizar também esse afrodescendente para os outros alunos que não são negros também. Porque a questão é trabalhar esses valores e valorizar esse sujeito para toda a sociedade, não somente para aquela criança que é criança negra. Então, a crítica, né, para mim, é o grande elemento que o educador precisa desenvolver no seu dia a dia. Né? A mesma questão em relação
aos livros, ou seja, em relação ao filme. Né? Pensar, assistir com antecedência, ver de que forma você vai poder estar abordando esse filme, que questões você vai estar levantando, né? Para a criança refletir, né? Trazer reflexão para a sala de aula, para que ela se pense e veja de forma, trazer elementos positivos a partir daquele material que você utiliza. Porque o material em si, não é ele que desenvolve a aprendizagem, mas é o trabalho que o professor vai fazer em cima desse material. Tá certo. A Leila Araújo, de Tocantinópolis, em Tocantins, pergunta à professora Maria de Lourdes: falar sobre valores afro-brasileiros tem como princípio o diálogo e a conscientização. Quais seriam as outras medidas de conscientização que devem ser realizadas para que o preconceito seja evitado? E aí eu queria também unir com outra pergunta, também de Tocantinópolis, da Zeile Chaves: como trabalhar com as crianças das séries iniciais, os valores afro-brasileiros, sabendo que a sociedade ainda é preconceituosa? Excelente pergunta. Excelente pergunta, que nos dá também a oportunidade de retomar o que nós consideramos essencial. Esses valores afro-brasileiros, nós precisamos, como a professora acabou de dizer, nós precisamos retomar esses valores e acreditar neles. Que valores são esses? São valores de sociabilidade, de solidariedade, valores de troca, de respeito ao sobrenatural, de respeito à tradição dos nossos ancestrais, da certeza de que a África é uma civilização fundadora da humanidade, a certeza de que estes valores africanos ainda estão vivos em determinados lugares da África. Nós dizemos muito, pois é, a gente sonha com uma África idílica, com valores que não existem mais. Como a professora se referia, o fato do quilombola ir à cidade, fazer universidade, ele vai fazer a universidade, ele vai buscar aperfeiçoamento, formação, condição de inserção no mercado, possibilidade de trabalho, possibilidade de garantir uma sobrevivência não só dele próprio, mas de uma família inteira. A gente sabe que numa família não basta que uma só pessoa se forme, se prepare, porque existe toda uma condição que precisa de apoio, uma família inteira, uma comunidade inteira. Mas então esse jovem vai se formar na universidade, na cidade grande, aprender novas tecnologias, aprende até novos valores, absorve até novas práticas de vida da sociedade moderna, mas internamente, como a professora se referia à questão da construção da identidade, internamente, se ele é de origem africana, ele é um africano, ele é um negro, porque ele sabe como ele é tratado pela sociedade. A professora que acabava de dizer, mudam as formas, mas elas se reatualizam às vezes até de uma maneira mais perversa. Os senhores de engenho passaram a ter outras faces, como a professora mesmo disse. Outras faces mais modernas. Então, esses valores, eles são fundamentais e a gente tem que cultivá-los. A Margarete de Goiás vai fazer a pergunta agora. Olá, Margarete. Olá, Bárbara, boa noite. Boa noite, senhores especialistas, colegas do Brasil. Eu falo em nome das cursistas da TV Escola do NTE de Anápolis. A pergunta é a seguinte: como poderíamos repassar para a sociedade de hoje os costumes e valores que fazem parte da história da família dos antepassados afro-brasileiros para melhorar o envolvimento sociocultural nessa nossa sociedade? Boa noite, obrigada. Obrigada, Margarete, mais uma vez também pela sua participação aqui no Ao Vivo. Muito obrigada. Professora Georgina. Bom, eu diria o seguinte, Margarete, boa noite. Quando a Lurdinha faz toda essa excelente, brilhante explanação a respeito de Palmares, né? Eu também daria como sugestão que a gente pudesse estar entendendo e pesquisando e lendo sobre os quilombos para muito além de Palmares, deste Brasil inteiro, que é uma diversidade de luta, que foi uma diversidade de se resistir, né? Então, eu diria o seguinte: quais são os costumes e valores que a gente pode
está passando por essa sociedade do individualismo. E daí nada melhor do que uma comunidade de quilombo, nada melhor do que um quilombo para dizer. O que foram os quilombos? Os quilombos foram um local de acolhida de todas as pessoas que não se encaixavam dentro de um modelo escravista, dentro de um modelo excludente, dentro de um modelo gerador de sofrimentos para uns e de ganhos para outros. Então, é resgatar essa dimensão da coletividade, essa dimensão da solidariedade, essa dimensão da esperança. E esses valores têm que serem permanentemente repassados, permanentemente relembrados, porque é essa dimensão que vai nos possibilitar continuar nessa história e nesta luta de uma sociedade antirracista, de uma sociedade multicultural, porque, na verdade, as comunidades de quilombo eram o modelo de uma sociedade multicultural, onde acolhia indígenas, brancos, enfim, todas as pessoas que, com diferentes culturas, contribuíram para que se pudesse estabelecer essa resistência contra esse modelo excludente. Bom, no próximo bloco vamos continuar falando sobre africanidades na organização educacional em comunidades quilombolas. A gente volta já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje a gente conversa sobre africanidades na organização educacional em comunidades quilombolas e eu quero começar este terceiro e último bloco com a pergunta da Edinair Pereira Martins. Ela é de Aragarças, em Goiás, e ela pergunta, professora Maria Batista, muitos professores tiveram uma educação rígida, não conviveram com o lúdico durante o período escolar e também durante o período de formação profissional. Como despertar nestes professores o gosto por atividades lúdicas, como as danças? Boa noite, Edinaí. Eu diria que todo conhecimento você aprende, né? Você desenvolve o gosto pela atividade, por esse conhecimento, à medida que você encontra uma motivação para isso. Então, as professoras e aos professores, né, eu sempre coloco, até como professora também, a ideia de que o nosso lugar enquanto educador, enquanto educadora, está pensando o que é positivo ou o que será positivo para o nosso educando. Né? E tentar ver, né, o que de conhecimento ou o que de vantagem, de positivo você tem em estar trabalhando isso com o teu aluno. Então, despertar esse gosto primeiro pela questão do conhecimento, porque para você aprender a gostar de alguma coisa, a primeira coisa é você conhecer. Né? Isso é essencial, você conhecer para aprender a gostar. Né? E buscar uma diversidade, né, de atividades, de ideias, de coisas relacionadas com a dança, para a partir do conhecimento estar percebendo que você precisa se aproximar desse tipo de atividade, se aproximar, né, dessa vivência, para garantir o direito às crianças com as quais você trabalha, né, de viver essa experiência também. Porque, afinal de contas, como educadoras, como professoras, nós somos a pessoa que vai estar direcionando, que vai estar mediando, né, esse conhecimento, porque a dança também é conhecimento. Né? E negar ao educando, né, o direito a esse conhecimento, simplesmente porque nós não aprendemos a gostar, é negar a principal função que nós temos como educadoras, que é estar ensinando a criança também a desenvolver o gosto pelo conhecimento. Né? Então, certo. Isso é essencial. Tá certo. A Ádila, do Tocantins, já aguarda a gente um tempinho. Olá. Olá, boa noite. Eu sou a professora Ádila, cursista do teleposto da Escola Estadual Dom Domingos Carreiro, de Porto Nacional, Tocantins, que funciona sob a orientação da professora Orzefa Cavalcante. O boletim aborda a problemática da educação quilombola e das tradições ancestrais, que são a força maior desta educação, e que a mulher negra é a educadora por excelência. O estado de Tocantins é um estado predominantemente negro e que possui várias comunidades negras, sendo que apenas Lagoa da Pedra é reconhecida como tal. A pergunta é, ao trabalharmos com essas comunidades, encontramos uma grande resistência e desconfiança das mesmas. Como os educadores que trabalham nessas áreas ou em áreas próximas devem se portar para que os mais jovens sejam incentivados a adquirirem conhecimentos especializados e voltarem às suas comunidades de origem, auxiliando-as quanto ao progresso tecnológico e culturalmente respeitando a cultura e os saberes das pessoas das comunidades quilombolas.
Obrigada, Adila, pela sua participação no Salto para o Futuro de hoje. Muito obrigada. Professora Maria de Lourdes. Adila, eu fico muito feliz com essa sua pergunta, que ela vai também na mesma direção das perguntas anteriores, nos dando oportunidades de reforçar aquilo que nos parece essencial para a nossa compreensão da questão dos quilombos. Quando você fala nesses jovens que devem voltar para as comunidades, trazendo novas tecnologias e trazendo uma compreensão melhor do significado da cultura à qual eles pertencem. É uma questão essencial, porque, veja, esta cultura que fica nos quilombos, e muito bem dito pela professora Georgina, Palmares é a nossa lição central, mas os quilombos contemporâneos, como muitos autores se referem hoje, eles são lições vivas que estão aí mantendo essa permanência da lição quilombola. Então, estes jovens, eles também se reabastecem nesses resíduos dessas culturas, dessas tradições culturais quilombolas. Quanto a essa resistência que você fala, essa resistência vem porque a civilização hegemônica, europeia, ocidental, a qual nós estamos ainda submetidos, é por isso que eu tento trabalhar a epistemologia africana, mostrando que tem outro eixo de referência para o saber, para o conhecimento, para a ciência, para o estudo. Quando eu tento ver com essa outra referência, que é uma referência africana, que é uma referência dos saberes que vêm das civilizações tradicionais africanas, é para desconstruir este modelo criado por essa educação eurocêntrica, ocidental, hegemônica, que ela preparou uma forma de nos fazer desacreditar na nossa cultura africana. Desacreditar de ver no outro negro um ser competente, inteligente, sábio, preparado. Isso faz parte dessa tradição da escola, desta escola criada sob o modelo chamado hegemônico, etnocêntrico, que não inclui a África nas outras formas, como uma outra forma de saber. Então, é preciso que a gente invista nesse processo de desconstrução desses estereótipos, dessas imagens negativas contra o negro, contra o jovem negro, contra a mulher negra, contra as comunidades negras, contra o que vem da negritude. Ok. Bom, a gente está na reta final, é isso? Então, a gente ainda tem mais uma pergunta, porque eu achei que a gente já estava no finalzinho do programa. Professora Georgina, a gente tem uma outra pergunta que é de Jataí, da Regina de Jesus Lima Borges, em Goiás, que diz que, segundo a legislação vigente, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana é obrigatório. Surge então uma dúvida, se na fase inicial do ensino fundamental também é, e como poderemos realizar o trabalho nessa área, já que o ensino de história e geografia são integrados nesta fase. Bom, eu diria que estes momentos de educação infantil e educação fundamental são fundamentais. É onde as crianças estão se formando e vários estudos já mostram que as crianças apresentam práticas racistas e preconceituosas desde que são pequenas. Então, diria, um grande compromisso que é a aplicabilidade desta lei a partir das séries iniciais. Ora, de que maneira qual é o direito que nós temos de negar que crianças, desde os primeiros anos de socialização infantil, no período de escola, possam estar se formando numa perspectiva mais humana, mais solidária, e que não estejam se criando crianças que pode-se dizer, embora o termo seja forte, criminosas. Porque se, sob o ponto de vista legal, o preconceito racial e a discriminação é um crime, então, se nós não combatermos na sua raiz, nos seus primeiros anos de processo de ensino-aprendizagem, as manifestações racistas através da possibilidade de ver na lei uma outra dimensão e outro horizonte para a cultura,
Ok. A gente está agora sim na reta final do programa, né? A gente está com o tempo corrido, infelizmente. Eu gostaria de ouvir de vocês agora as considerações finais, aquilo que vocês querem destacar sobre o que debatemos no programa de hoje. Quero começar pela professora Maria Batista. Eu destacaria nesse programa de hoje a ideia, a grande lição que os quilombos têm a nos oferecer, especialmente para a educação, né, escolar brasileira. Eu diria que se a educação brasileira se pretende ser uma educação multicultural, de respeito à pluralidade, uma educação democrática que valoriza o ser humano, ela precisa incorporar em suas práticas, assim como fala o próprio tema, o título do programa, essas africanidades brasileiras. E essas africanidades brasileiras, esses valores, eles se encontram, né, de uma forma muito rica nesse espaço do quilombo. Né? E não só como manifestações culturais, mas como vivência, como valores de vida, valores simbólicos, né? Como forma de relação com o outro, né? E deve se expressar nas práticas da escola, né? Tanto nas relações entre as pessoas que estão lá, e aí o educador e a educadora têm esse papel fundamental de estar vendo o aluno dos quilombos, né, como potência e como sujeito a ser colocado como sujeito do conhecimento, mas também como sujeito representado nos elementos, nos materiais trabalhados no dia a dia da escola. Acho que essa é a grande lição a dar para qualquer outra escola da sociedade brasileira. Obrigada, professora Maria Batista, professora Georgina. Eu terminaria retomando dois aspectos das questões que surgiram para as meninas, né? Que a questão da desconfiança das mulheres negras em relação à escola, eu não diria como desconfiança, eu diria como é um cuidado. É um cuidado de si, é um cuidado das suas crianças, para uma sociedade que sempre dita a vida como deve ser e que não entende a vida como realmente é, né? Uma escola que está sempre para ensinar e que dificilmente se permite aprender com o cotidiano e com as crianças que fazem parte. E é difícil da gente pensar na perspectiva do ensino da dança se a gente não faz uma discussão a respeito de corpo. E não é da tradição africana que o corpo está separado da mente. E aí é o grande ensinamento das comunidades quilombolas e da africanidade brasileira. É ver o ser nessa totalidade de corpo que fala, que dança, que se comunica, né? E que não faz essa cisão entre corpo e mente. É um ser na sua totalidade. Muito obrigada. E vamos continuar na nossa professora Georgina. Professora Maria de Lourdes, seus destaques. Como eu sei que no final a gente fica apressado, eu já concluo agradecendo a iniciativa desse programa, tendo confiança da utilidade de programas dessa natureza. Destacaria, eu confirmaria que a mulher negra é realmente a educadora por excelência desse país. Historicamente, ela sempre assumiu o papel de educar. Não vou detalhar. Gostaria de relembrar a necessidade da confiança que nós, professores, nós, professoras e professores negros, nós, comunidade negra, tenhamos confiança nos nossos saberes, nos nossos conhecimentos, nas nossas tradições, nos nossos valores. Eu tenho certeza também de que é importante para nós trabalharmos na direção de compreender e acreditar que a sociedade brasileira inteira, ela depende dessa inclusão. Muito dos problemas que nós vivemos hoje depende dessa falta de absorção, de reconhecimento de valores, crenças, tradições que nós temos nas nossas comunidades quilombolas, nas nossas comunidades negras, nas nossas comunidades ancestrais. Okay. Eu só lembraria que religiosidade africana faz parte da totalidade do conhecimento humano. Obrigada, professora Maria de Lourdes. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças da Maria de Lourdes Siqueira, professora da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora da Associação Cultural Ileaie. Da Georgina Nunes, professora da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
e da Maria Batista Lima, pesquisadora em educação na PUC do Rio de Janeiro. No programa de amanhã vamos falar sobre matemática e culturas africanas e afro-brasileira. E a gente encerra o programa de hoje com a história do Quilomboje. Um grupo de escritores paulistanos se reuniu com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. Um dos fundadores do Quilomboje, o escritor Luiz Cuti, falou com a nossa equipe sobre essa iniciativa. De acordo com o IBGE, no final do século XX, o Brasil tinha mais de 3.900 favelas. Nessas comunidades, são difíceis as condições de vida, o acesso à saúde, educação, segurança e ao trabalho. Características que, segundo o escritor Luiz Cuti, um dos fundadores do Quilomboje, aproximam as favelas brasileiras das senzalas dos tempos da escravidão. Então, a ideia de quilombo, a palavra atualizada, né? Ela tem essa ideia de ser realmente uma antifavela e uma anti-senzala. Por quê? Porque o quilombo, na realidade, ele representava um conjunto, não é, de pessoas que se revoltavam contra a ordem da época, não é? Que se revoltavam contra a opressão. Ora, para a senzala você ia obrigado, para a favela você também vai obrigado. Nos quilombos, havia uma convivência entre diferentes grupos e etnias. Para Luiz Cuti, essa filosofia quilombola deixou marcas em algumas instituições. Então, na realidade, essa filosofia, ela vem, não é, desde a época colonial até hoje. Tanto é que a gente vê que, eu posso dizer que algumas escolas de samba e alguns blocos afro são verdadeiros quilombos, e lá você vai encontrar pessoas de todos os matizes de pele. Autor de mais de 10 livros, Cuti tem nas histórias de resistência negra uma fonte inesgotável de inspiração. Estamos libertando do pelourinho a palavra, e com suas asas tingiremos de alegria o hesitante horizonte das metáforas magoadas e das metáforas medrosas.